Olá, queridos ouvintes. Nos encontramos aqui no bloco administrativo, na sala do atendimento de gestão ambiental do IFPR Campus Paranaguá. Eu, Rubens Demo, de MEC 23, junto com o co-host desse podcast, Rudá. Olá. E o nosso entrevistado, o professor Leonardo, mais conhecido como Biologia. Olá, amigos, ouvintes. Olá, Rudá. Olá, Rubens. Muito obrigado pelo convite para estar aqui falando com vocês. Eu sou o professor Leonardo, aqui do Instituto Federal do Paraná de Campus Paranaguá. Sou biólogo, formado pela Universidade Paranaense. Tenho mestrado em Genética e Melhoramento. E na atualidade também estou fazendo agora doutorado na parte de Genética. Agradeço o convite de vocês, de um assunto tão importante para a gente estar conversando aqui, tá? E fiquem à vontade para estar questionando. Bem, o tema do nosso encontro atual será dignidade menstrual. Bem, passarei a palavra para o meu colega Rudá para ele iniciar. A gente resolveu falar com o nosso professor justamente para ter uma visão mais técnica e elaborada do ponto de vista da biologia, o ponto de vista fisiológico em si. Então, professor, você poderia nos dar um parecer, uma explicação sobre a menstruação do ponto de vista fisiológico? Bom, menstruação é um assunto bem importante, né? Fico até lisonjeado por estar falando sobre, pois a menstruação ela é uma forma de um preparo de uma gestação. E quando essa gestação não acontece, acontece a menstruação, tá? E para que esse fato fisiológico aconteça mensalmente, tem vários fatores envolvendo, tanto órgãos quanto glândulas e até mesmo o sistema nervoso, tá? Então, assim, resumindo, o que é menstruação? É uma escamação do endométrio dentro do útero. E essa escamação do endométrio ela acontece mensalmente porque o óvulo não foi fecundado. Normalmente, quando acontece a fecundação do óvulo, lá na tuba uterina, acontece um processo chamado de nidação, que ele se fixa nesse endométrio e esse endométrio vira uma placenta. E se não acontece essa fecundação, esse endométrio ele é escamado, tá? A fase menstrual pode durar de 1 a 5 dias e alguns até mais, né? Depende muito da fisiologia do corpo feminino, tá? E como ele é uma região onde é muito vascularizado, a hora que escama esse tecido do endométrio, ele vem com sangramento junto também, tá? E sempre quando ele chega, ele é um tecido que vai crescendo até os dias da ovulação. A ovulação normalmente acontece no 14º dia, para quem é regulado, tá? Não é uma regra para todos os corpos femininos. Mas ele prepara essa membrana e se não acontece fecundação, vem a escamação, tá? E com isso tem a regulação dos hormônios FSH e LH, que estimula o desenvolvimento desses folículos e faz com que aconteça a ovulação, tá? O hormônio estrogênio, ele já é responsável pela reconstrução do endométrio. Então, menstruou, escamou o endométrio, vai reconstruir. E quem faz isso é o hormônio estrogênio, tá? E a progesterona, ele prepara o útero para a gravidez e mantém o endométrio espesso. Quando se toma anticoncepcionais, o anticoncepcional normalmente é a base de progesterona e ele fica mantendo esse endométrio espesso aí, tá? Então, não aconteceu a gravidez, houve a escamação do endométrio altamente vascularizado e a menstruação acontece. Professor, com a escamação do endométrio, ou seja, com o sangramento em si, as habilidades produtivas, a capacidade da pessoa conseguir se sair bem no trabalho ou na vida escolar, acadêmica, é afetada de alguma forma? Isso depende muito de corpo para corpo, tá? Existem sintomas físicos,
existem sintomas emocionais e cognitivos, tá? Algumas condições médicas que estão relacionadas, ambientes de trabalhos e políticos. Isso acontece até mesmo, essas partes de humor, até mesmo no nosso dia a dia, né? Não exatamente só em questão de menstruação, mas como a gente está no nosso dia a dia, que também está relacionado com essa parte química, que é gerado pelo nosso emocional e que tem alguns efeitos no nosso sistema nervoso, no nosso sistema moral, né, de como a gente está. Então, assim, ó, questão de física, às vezes pode dar uma cãibra, uma fadiga, dor de cabeça, tá? Enxaquecas, alguns distúrbios digestivos, dando alguns inchaços, diarreia. Então, isso depende muito de mulher para mulher, tá? Alguns sintomas emocionais, que é essa alteração de humor, a famosa TPM, né? A tensão pré-menstrual, que algumas relatam irritabilidade, ansiedade, tristeza, né? Afeta algumas interações sociais, algum desempenho no trabalho, também dificuldade de concentração, insônia, né? Esses são alguns sintomas emocionais e cognitivos aí que nós temos, tá? E no ambiente de trabalho, às vezes uma falta de flexibilidade um pouco, alguma estigma social, né? Que pode estar relacionado à menstruação. Até eu costumo muito falar nas minhas aulas, que eu acho interessante, que vamos pegar um exemplo de um time de vôlei feminino que convive por muito tempo junto. Normalmente a menstruação acontece no time no mesmo momento, pois a parte de humor, a parte neural, a parte endócrina, a alimentação deles estão acontecendo de igual, a convivência também pode estar aí fazendo com que haja uma menstruação da equipe como um todo. Caramba, que fato curioso, professor. Nunca teria imaginado isso. Agora a gente vai ir para o assunto de pobreza menstrual, que seria essa falta de recursos para lidar com essa situação que é a menstruação. E a gente queria saber se você já tinha ouvido falar nesse termo e qual seria a sua opinião sobre o assunto em si. Falar de pobreza menstrual hoje na atualidade é muito importante, né? A gente vê algumas ações políticas, sociais, que estão envolvendo essa pobreza menstrual. E é interessante a gente falar um pouquinho da pobreza menstrual, que ela é uma falta de acesso a produtos de higiene menstrual, né? Uma educação adequada para que tenha essas condições sanitárias apropriadas, afetando aí milhões de pessoas ao redor do mundo, tá? Especialmente aquelas em situações de vulnerabilidade econômica, onde tem problemas significativos tanto para a saúde, dignidade e a participação de pessoas que menstruam em atividades cotidianas como trabalho e educação, né? Então, assim, alguns aspectos que possam vir da pobreza menstrual, né? A falta de acesso a produtos menstruais, como absorvente, tampões, coletores, né? Ou entre outros produtos de higiene aí, devido ao seu alto custo, né? E tem algumas regiões que a renda familiar é baixa, que chega a ser inacessível para muitos. Aí tendo que ter algumas outras estratégias, né? Onde às vezes as pessoas usam materiais inapropriados, como panos velhos, jornais, né? Ou outros tipos de produtos que colocam em risco a saúde da mulher, tá? Também tem impactos na educação, pois as instalações nas escolas faz com que algumas meninas e adolescentes percam dias de aulas devido ao abandono escolar por estar menstruada e não ter como se proteger, né? Como lidar com essa menstruação, né? A ausência da educação adequada sobre menstruação também contribui para algumas desinformações, levando à vergonha, por exemplo, né? E as condições sanitárias, que em muitos locais a falta de acesso de banheiros limpos e privados, água corrente, produtos de higiene, né, dificulta a gestão adequada dessa menstruação,
podendo causar aí problemas à saúde, como infecções urinárias, infecções vaginais, tá? E tanto na parte física e mental, né, a falta de higiene adequada pode levar a essas infecções, desconfortos e problemas de saúde ao longo prazo. E a vergonha e o estigma associado à menstruação pode afetar a autoestima e causar estresse emocional, levando impactos negativos à saúde mental. Os problemas que o senhor tinha citado antes, referentes a apenas a menstruação, foram considerando que houvesse a devida higienização nesse período. Mas se levarmos em conta a questão da pobreza menstrual, essas questões são muito mais agravadas, levando a um estado muito pior na questão produtiva, tanto profissional quanto acadêmica da pessoa, correto? Correto, porque você está trabalhando com a autoestima das pessoas, né? Quando você tem um problema de falta da higienização, né? De falta de produtos para você tá lidando com a menstruação, você afeta a autoestima, afeta o humor, podendo levar a essas ansiedades, essas angústias. Às vezes não sabe lidar. Por exemplo, tá em alguma situação, tá na sala de aula, por exemplo, e acontece a menstruação, porque a menstruação não é igual a urina, assim, que avisa, você consegue segurar, né? Simplesmente ela desce pelo canal e acontece. Então acaba sujando roupa, vai que não tá preparado, vai que o banheiro não tá preparado, não tem o absorvente, né? Então, assim, aos olhos da sociedade, nós temos que estar precavido com a pobreza. Seria necessário que as pessoas tenham acesso mais prático a absorvente, por exemplo, né? Às vezes nas escolas tem um estoque de absorvente para que esteja atendendo esse público que está necessitando. E por mim tinha até nos postos de saúde, assim como tem preservativos, né? Eu acho que o acesso ao absorvente, que hoje é o produto mais fácil acesso, um custo mais acessível para alguns. E para o governo comprar e deixar com esse acesso para quem necessita. Tá? Antes você tinha falado que a falta de conhecimento para como lidar com essa situação pode gerar alguns problemas, e eu acredito que esse seja um assunto que não é visto como tabu por algumas pessoas. Eu acredito que na sua graduação você tenha ouvido bastante, mas nas escolas, tanto como professor, tanto quanto estudante previamente, você lembra de ter ouvido falar desse assunto? Bom, quando eu fiz o meu ensino médio, isso foi no... Eu já vou revelar minha idade aqui. Mas meu ensino médio foi nos anos 99, 2000, 2001. Entrei na universidade em 2002. Eu não lembro a gente falar isso, até mesmo na aula de biologia. Eu lembro de que explicaram sobre a parte fisiológica na aula de biologia, mas não falar sobre pobreza menstrual, essa conversa que a gente tem, e até mesmo a gente conversa em sala de aula quando trabalha, né? Vocês têm esses assuntos não só na área da biologia, mas como da filosofia, do português, né? Das linguagens. Hoje em dia se debatem mais. Justamente, acho que devido aos tabus, né? Os tabus que as épocas colocavam. E hoje, como a informação é mais rápida, e é possível conversar. Até mesmo na graduação, vi mais partes da parte fisiológica também, né? Dentro das aulas de sistemas endócrinos, quando a gente estuda a parte de menstruação, porque está relacionado com a parte de hormônios, né? A parte endócrina de hormônios. Mas também não se falava em pobreza menstrual, tá? E em diversas culturas, a menstruação ainda é um assunto de tabu, se a gente for ver. O que leva ao isolamento de pessoas que menstruam, constrangimento e vergonha. Esse estigma muitas vezes impede a discussão aberta sobre o tema e o desenvolvimento de políticas públicas adequadas, né? Em algumas comunidades, crenças culturais e religiosas limitam a liberdade de pessoas menstruadas
impondo restrições sobre a participação em atividades sociais, por exemplo. Tá? O que você havia comentado do tabu, numa entrevista anterior com a discente Jamile de Mambi 24, ela comentou que, pelo menos o grupo de colegas dela, entre mulheres, não era muito comentado. Foi uma coisa que eu achei surpreendente. E no ramo de políticas públicas, recentemente, dia 7 de agosto, foi aberta a portaria do PRODIM. O senhor ouviu falar sobre? PRODIM, Programa de Dignidade Menstrual. Eu já ouvi falar, né? A gente acompanha aí algumas coisas que estão relacionadas a essa portaria. E eu fiquei super feliz quando eu vi que estava em aberto, né? Esse PRODIM do Programa de Dignidade Menstrual. O Instituto Federal do Paraná é fantástico, tanto na parte social quanto na parte de inclusão. É uma instituição que a gente dá muitos passos dentro da sociedade para a gente estar mudando alguns critérios mesmo da sociedade, alguns tabus. E isso só é possível com a participação de vocês, discentes, e também dos docentes, dos projetos de pesquisa, né, dos projetos culturais, extensão, inovação. E super feliz com que isso entre em vigor, tá? Porque eu acho que seja dentro do Instituto Federal já é um passo à frente para a gente estar estendendo essa ideia para a comunidade. Às vezes é um exemplo para uma prefeitura comprar ideia, para um governo estadual, governo federal, né? Que talvez seja o espaço dentro da instituição de educação para que a gente esteja aí estendendo para os novos passos, tá? O Instituto Federal está de parabéns. A gente falou de projetos de distribuição de absorventes e também da ampliação da educação e de se falar mais sobre esse assunto. Você acha que essas seriam as duas melhores soluções para esse problema de falta de dignidade menstrual? Ou você acha que talvez teria mais alguma outra forma? Talvez uma roda de conversa, um bate-papo, até mesmo esse canal de comunicação que nós estamos agora já seja o início, né? Para a gente estar sentando, discutindo, criando novas estratégias para estar amenizando a pobreza menstrual, todo esse desconforto, esse problema aí que nós temos tanto social quanto de saúde. Existe maneiras da gente usar a internet para estar divulgando? Vamos usar, né? Existe rodas de conversa para a gente estar escutando a sociedade, estar escutando a parte técnica, é importante, tá? Talvez sejam os primeiros passos. E depois, quem sabe, né, criar novas estratégias para a gente estar atingindo outras áreas, estar atingindo outros campos dentro da cidade, dentro do estado, né? E isso daí é uma construção que vem gradativamente acontecendo, tá? E, mais uma vez, eu parabenizo vocês pela iniciativa, parabenizo pelo assunto a ser trabalhado. É de grande importância a gente falar, é de grande importância a gente estar explanando, porque até mesmo dentro do público feminino, a gente vê que às vezes falta uma conversa entre elas, né, sobre, e que é importante para a gente tá fazendo e acontecendo, tá? Quebrar esse tabu. Entendido, professor. Muito obrigado pela sua participação, nos ajudando nesse projeto. Ficamos por aqui hoje. Nossos sinceros agradecimentos. Eu que agradeço, sabe que pode contar sempre conosco aí, estamos à disposição para qualquer assunto, tá? Sucesso na caminhada aí.